E ela trocou a foto. Boa noite, então, pessoal. Começando o nosso quarto encontro, né? Passo para nossa coordenadora para fazer as boas-vindas. Então, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês novamente, né, no nosso encontro, nosso quarto encontro sobre as crônicas, né, o gênero textual crônica. Hoje estamos com duas convidadas, né, a Maria Tereza e a Renata, que vão nos agraciar com os seus conhecimentos. Agradeço a participação das duas e a Cissa, então, vai iniciar a apresentação da Maria Tereza. Ok, então, gente, boa noite novamente, né? Eu vou falar um pouquinho da Maria Tereza, algumas coisas que ela me mandou, outras coisas que eu dei uma roubada na internet, né? No Facebook dela. Ela não me contou tudo, mas eu achei algumas coisas. Tá? Primeiro, então, vamos apresentar a Maria Tereza, que depois vai fazer um slide, vai fazer uma conversa com a gente. Depois, no segundo momento, a gente, então, passa a biografia da Renata e os slides que ela vai trabalhar com vocês hoje. Elas foram minhas contratadas para hoje. Então, essa é a Maria Tereza, essa última foto dela, bem gatona, que ela mandou. Ela é doutora em Comunicação e Saúde pela PUC do Paraná, também fez mestrado, né? As suas graduações, tem 2 graduações também, né? Em jornalismo e língua portuguesa, é isso? Em letras? Na realidade, não. É que eu fiz só o jornalismo e a minha outra graduação eu fiz em francês, mas eu fiz pela Universidade Francesa. E em inglês também. Eu tinha visto alguma coisa, mas eu não lembrava, eu acabei não mostrando. Por causa da Universidade Francesa. Então, ela é jornalista da sua formação, então, a sua graduação, professora universitária de comunicação social, né? Se aposentou recentemente, ou não? Sim. Tá certo. E é consultora em educação e comunicação e também artista plástica, né? Essa mulher é muito versátil, nossa. Mora em Curitiba, no Paraná, né? Nasceu em Curitiba também? Nasceu aí? Não, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou carioca da Gema, nossa carioca. Eu sou carioca da Gema mesmo. Então, e ela participa de algumas academias, de algumas associações literárias, como a Academia Feminina Mineira de Letras, né, de Minas Gerais, Academia de Letras do Brasil, a ALB do Rio de Janeiro, Academia Internacional de Letras, Artes e Ciência, chamada ALPAS 21, né, do Rio Grande do Sul, Academia Paranaense da Poesia, Comunidade de Literatura e Amizade, da Bahia, é isso? Isso. É de Salvador. E Centro de Letras do Paraná. Bastante entidade. Mas nós nos conhecemos através da AGEB. Né? Isso. Há 3 anos atrás a gente teve um evento e ela participou, né, onde a gente se conheceu. Presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, da AGEB do Paraná, e também a diretora cultural de comunicação da AGEB Nacional, né, faz parte dessa diretoria também, então está sempre integrada na AGEB Nacional. Com certeza. É escritora com livros publicados, tem participações em revistas científicas, né, até por causa da academia, né, em congressos nacionais e internacionais e em vários sites literários e coletâneas. Né. Essa é uma foto do Facebook da AGEB do Paraná, que eu faço parte lá, bem metida, né. Com certeza. Então, alguns livros técnicos, né, enquanto trabalhava na faculdade, na graduação, né, ela fez esses 3 livros técnicos, vão falando sobre planejamento, uma arte, uma necessidade, outra comunicação no ambiente empresarial e outra comunicação para a promoção da saúde coletiva, né, sempre pensando em comunicação e ligando esses temas tão importantes na sociedade, né. Então, a partir da escrita de crônicas, contos e poesia, ela começa a escrever, então, livros, né, mais literários. Esse foi um livro que ela fez solo, né, e também fez a ilustração da capa. E a pessoa tem 2 dons, né, tudo para ela. Ela faz a capa e ela escreve dentro do livro. Aproveita, né. Livro com autoria, né, com outros poetas, os cronistas, né, A Vida em Horizontes Diversos. Tem vários livros com autoria, vamos ver outros. Esse aí também, né? Isso. Esse é do Grupo da Bahia.
São Grupo da Bahia, colocaram uma foto da Veneza de Criciúma. Isso, exato, porque foram exclusivos. Esse livro também, né, é um livro de aldrabias que a gente aprendeu a fazer, né, no último encontro da GEB, e aí eu achei isso aqui, uma aldravia sua. O que é aldravia? São poemas pequenos, né? Luzes brilhantes, cidade adormecida, acorda radiosa. Olha só, é assim, isso é aldravia. É mais difícil fazer aldravia do que escrever uma crônica, né? Tem que enxugar toda a ideia numa pequena frase. Essas livros em coautoria, né? Outras, muito bonitas também, né? As capas. Esses aí são livros também, né? Esse saiu da nacional, esse é da Catarina, que você participou. Isso. Né? E esse, então, é da Cultive, né? É o último, da Cultive. Isso, Cultive francesa. A francesa. Você faz parte também da Cultive? Sim, ou você participou do livro? Eu participo das coletâneas deles, de algumas atividades, mas eu não sou, como eles chamam, eu não sou deleguê aqui. A Marinês, sim, é deleguê no Paraná da Cultive. Quer dizer, Nós temos a Dione, aqui a Dione, a nossa da GEB. Deleguê, isso, a mesma coisa que a Dione. Eu não sou a deleguê, eu só participo, às vezes, de algumas coletâneas. Essa é uma coletânea internacional que você fez a capa, né? Isso. Lá é do Rio Grande do Sul, da editora Gaia. Aí uma outra coletânea de elos literários que você participa com texto também, fez a capa, né? No volume 2. Isso. E também no volume 7 você fez a capa e também participou com texto, né? Isso, exatamente. Elos literários, muito bonito. Geralmente participo de mais 6 coletâneas por ano, né? Eu participo também de 6 a 10, a gente gosta de escrever, não adianta, é difícil, né? E ainda também escreve jornal, né? Jornal Correio da Palavra, do Rio Grande do Sul, jornal Terra da Gente, de Pernambuco, é isso? Isso, da Maluma Marques, que a Renata da Maluma, sim, a gente conhece. Vocês conhecem. Suplemento literário A Ilha de São Paulo, e revista Escritores do Brasil de São Paulo também. Isso. Aí, no tempo de folga, ela pinta. Olha, algumas obras dela que eu roubei lá no Face dela. Mas olha que danada. Eu falei que eu ia roubar algumas coisas. Eu vi um monte de foto lá, mas só botei 4. Tá bom. Por quê? Eu vou deixar o pessoal entrar no teu Face, pegar e olhar as obras lá, né? Por isso está o contato, ó. Facebook, Maria Tereza, Maris.Maris Freire. Quem quiser, então, ver as outras obras da Maria Tereza, tá lá, né? As obras literárias dela e as obras, as telas, as pinturas muito bonitas, né? Muito obrigada. Um bonequinho. E a Maria Tereza, então, escreve e pinta lindamente. Parabéns, Maria Tereza. Então, a gente vai passar o slide que você preparou com tanto carinho para os professores, né? Falar um pouquinho sobre crônica. Porque você escreve muitas crônicas também, né? Com certeza. Então, a palavra está com você. Então, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é esse ponto sobre a empatia. Crônicas para exercer a empatia, que é a frase que estava no convite. Eu vejo a crônica de uma maneira um pouco diferenciada, até um pouco individualizada. E quando eu digo individualizada, não é só para mim, mas individualizada para todos. Pode passar o outro slide, por favor? Isso. E o que o Luiz Fernando Veríssimo fala, eu acho formidável, porque ele diz aí, é um gênero literário indefinido. Todo mundo coloca as regras. É assim, e depois, ao longo dos slides, vão ter algumas. E, na realidade, é um gênero que, como diz o Veríssimo, do universo ao nosso umbigo, e a gente aproveita essa liberdade. E nessa liberdade é que você vai buscar a empatia com o seu leitor. Então, como o Veríssimo, eu vejo assim, bem diferenciado. Mas, assim, escrever sobre o cotidiano também não é muito fácil, porque você tem que atrair a atenção, você tem que revestir um fato cotidiano de descrições, de complementações que vão atrair a pessoa para ler a sua crônica, né? E crônica, na minha formação técnica, principalmente jornalista,
é assim, as crônicas são 1, 2, até 3 páginas. E quando são crônicas de meia página, eu chamo de mini crônica, porque diminui bastante o tamanho. Mas assim, como o Veríssimo ainda fala, ele diz que a crônica é aquela história que canta o seu quintal. Mas quem fala, né, de uma coisa assim pequena que seja muito local, ela pensa que está cantando o mundo, mas nem sempre está. Então, vai depender da abordagem ou do próprio quintal, ou seja, ou do próprio tema que ela está se referindo. Aí, então, a crônica pode ser algo mais abrangente. Vamos lá para o próximo encontro. Então, a primeira, um dos aspectos ressaltados na crônica é como ela é, que gênero ela é. É o gênero textual, é curto, relata, ironiza e critica fatos cotidianos. Isso é sempre muito bem colocado. Mas o que é um fato cotidiano? Como relatar, como ironizar e como criticar? Então, eu trouxe o exemplo para vocês da Metamorfose, do Veríssimo também. E ele conta a história de uma barata que se transformou em ser humano. E, ao se transformar, ela foi sentindo aquela diferença no corpo dela e acabou se vendo como um ser humano. E as outras baratas ficaram apavoradas, porque ela fazia barulhos quando se transformava. E aí, ao se transformar no ser humano, o que ela diz? Que horror, preciso acabar com essas baratas. Então, aí a gente já vê uma colocação do Veríssimo, né? Do ponto de vista assim. E aí, vamos continuando. Nós temos aí uma meia hora que a Cissa disse. Então, a história vai contando o seguinte, ela virou, como ser humano, uma excelente faxineira, aí ganhava pouco, mas precisava ganhar mais, depois se denominou Vandirene, bem apropriado o nome. E teve filhos, lutou muito, olha só, ela tinha que ficar nas filas do Instituto Nacional de Previdência Social, tinha pouco leite para comprar, o marido desempregado, vejam como ele coloca o aspecto social na história da barata. Finalmente, a Vandirene, a barata transformada, ganha na loteria e para as baratas não faz diferença nenhuma, né? Mas para a Vandirene fez. Então mudou, empregou dinheiro, e aí o Veríssimo está relatando comportamentos do ser humano, que a barata passou a ter. Na continuidade, ela, como agora estava mais rica, então foi para outro bairro, comprou casa, e aí melhorou o aspecto, a aparência, já podia, né, estar numa outra classe social, e não precisava mais fazer o trabalho de faxineira, podia ter empregado e babá, e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Olha só o nível que a Vandirene conseguiu. Mas isso não dura muito tempo. Um dia, ela viu que tinha se transformado em barata. Ela levou o maior susto e disse, meu Deus, a casa foi detetizada. Então, ela voltou. Agora, como é que o Veríssimo... Volta, por favor, volta para o anterior. Isso. Por que o Veríssimo foi transformar a metamorfose, a mudança de uma barata em ser humano, e transformou isso numa crônica relatando um cotidiano? Porque ele passou da barata para o ser humano. E aí a barata teve todo o comportamento do ser humano. E aí ele faz uma crítica aos nossos aspectos sociais. As dificuldades de trabalho, a falta de emprego, o INSS, todas as dificuldades que o nosso povo normalmente tem. Então, a crônica, que é tratando de uma barata, que todo mundo diz assim, mas vai falar de barata? O que barata tem a ver no nosso cotidiano? Tem sim. Aqui em Curitiba não tem muito porque é frio, mas no Rio tinha os montes. E a gente tinha que detetizar a casa de 6 em 6 meses. Mas ela faz parte do cotidiano de gente que mora em lugar muito quente. Então, não deixa de ser um fato cotidiano. Então, ele utiliza de um inseto que passa a ser
o foco de um fato cotidiano para falar das dificuldades que nós temos como seres humanos. Então, esse aspecto do Veríssimo, eu tenho aqui algumas anotações, ele, por exemplo, por que ele falou sobre metamorfose? Porque ele se referencia a uma obra do Franz Kafka, Metamorfose, né? Que no conto do Kafka é o contrário, o homem se transforma na barata, mas o Veríssimo fez o inverso, né? Para poder ter bastante outro aspecto. E ele fala também, quando a barata percebe algumas coisas, é porque é o instinto dela, né? As antenas e o instinto do próprio bicho, né? Da própria barata. Em confronto com o raciocínio do ser humano, né? Ela precisava de mais dinheiro, ela passou a ter dificuldade. Então, ele coloca o instinto e o raciocínio. E aí, ele vai apresentando todo esse comportamento do bicho, do inseto e do ser humano. Então, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso, né? Quando fala de que é gênero que pode relatar, que pode ironizar, então, qual é o fato cotidiano? Se você souber colocar até uma barata, ou seja o que for, um outro bicho, formigas, lá em Itajuba nós temos formigas assolando as casas, fazem parte do nosso cotidiano. Então, se isso eu inserir num contexto em que vá se relacionar com algumas situações sociais do ser humano, ela vira uma crônica de ironia, uma crítica, e vai relatar um fato com o qual as pessoas convivem, que nós estamos falando de insetos, imagine, mas com o qual as pessoas realmente convivem, que são as baratas e as formigas. E as formigas são mesmo realmente bastante incomodativas. Então, eu pergunto novamente, o que é o fato cotidiano? Precisa ser esse que está sendo lido na mídia? Precisa ser aquele que a vizinha falou, que você soube de alguém? Não, o fato. Isso é a minha visão e meu entendimento. E eu gostaria, assim, que todos percebessem, né, as pessoas que estão fazendo o curso, que a crônica dá vazão, dá chance de você transformar a história de um fósforo, de uma formiga, de um armário, em uma crônica que pode ser uma crítica social, né? Eu já fiz aí sobre as roupas nos armários, mas aqui tem outras coisas também que a gente vai poder falar. Então, era esse o ponto que eu queria trazer bem forte para vocês. Agora podemos ir adiante nos slides. Aí, as pessoas dizem, personagens amparam, eu digo, mas isso é uma regra que todo mundo aprende sobre a crônica. Que normalmente as pessoas dizem que ou não deve ter personagem ou devem ter poucos personagens. Mas eu digo que isso é muito relativo. Porque os personagens amparam a proposta da crônica. Os personagens aparecem para humanizar, individualizar e dinamizar a narrativa. Então, é possível você ter personagens? É possível. Na realidade, o que eu acho a grande possibilidade da crônica é que ela dá liberdade, ela pode dar liberdade ao escritor de avançar conforme o seu estilo e até conforme a sua vontade. E aí apresentar situações que muitas pessoas dizem, mas é uma linguagem muito simples, mas é um texto muito curto, mas pensa bem que a crônica dá certa liberdade. Então, isso pode ser feito. Nós não precisamos ficar limitados às técnicas, né? As pessoas aqui, eu até ouvi algumas outras pessoas, mas de vez em quando eu participo e vejo todo mundo colocando restrição, assim, não é restrição em se fazer, limitando a atuação da crônica. E eu defendo muito a individualidade do autor. É ele que vai escrever, ele vai dar o seu tom.
E dependendo do tom, se ele sente aquilo, né, se ele tem aquele insight para escrever, ele vai conquistar o leitor. Mas para isso ele precisa ter liberdade. Por exemplo, uma coisa que eu acho, assim, que é muito particular meu, eu escrevo tudo à mão, contos, inclusive. Eu tenho cadernos, eu vou escrevendo, porque a ideia vem, eu sento e eu escrevo com bastante rapidez e certa facilidade. E se eu começo a escrever no computador, eu barro, porque o computador aparece a palavra errada, eu volto para corrigir. Quando eu volto, eu perdi o fio da meada. Então, eu escrevo tudo à mão e vou embora. Outro dia eu perdi sono de madrugada, e eu tinha que terminar o conto. Eu peguei lá e eu estava na metade, eu consegui fazer 2 finais para o conto, porque eu embalei à mão, na escrita. Aí, quando eu vou digitar, é que eu faço as correções, aí eu vejo as repetições e vou ajeitando. Então, eu acho isso, assim, a minha liberdade de escrever, a minha liberdade de colocar o meu sentimento, o meu insight, o meu raciocínio na minha crônica, que você acaba conquistando o leitor, porque o leitor sente o seu sentimento ali quando você escreve. Então, isso eu acho bem individualizado, que deve ser valorizado ao se escrever uma crônica. Então, por exemplo, A Saudade Bate Forte fala de personagens. E aí é bem interessante, porque eu vou apresentando, bem interessante, digo eu, né? Não sei se todos vão achar, mas do ponto de vista criativo, tem uma certa diferenciação, porque eu vou apresentando os personagens sem dizer quem são, simplesmente o que eles falam no diálogo, né? E começa logo com um dos membros falando, que sentiu saudades, que está muito forte essa saudade, como é que eu faço para aguentar a ausência, e perguntando os outros. E aí um outro vai lá e responde: eu estou chegando agora, e eu estou ficando nostálgico às tardes, e a saudade está batendo também muito forte, e eu fico até com vontade de chorar, e as caixas de lenços já estão se acabando, eu já nem tenho mais caixas de lenços. Olha só, vamos adiante. Então, nós estamos colocando aí, nessa crônica, o sentimento, que é um sentimento humano. Saudade, lágrimas, né? Emoção, isso são sentimentos humanos. Daí vem mais, e aí outro personagem. Como é que ela faz para se distrair? Assiste séries, morre de rir com os chineses, porque eles voam, fazem aquelas séries bem loucas. Outra perspectiva do ser humano. E ainda fala mais alguém, né? Fala outro membro. Mas estamos sentindo falta de tudo, até do que não era muito bom. Na hora do café era muita gargalhada, era muita conversarada, tinha uns bolos gostosos, e isso não está mais acontecendo, não está mais acontecendo. Então, vejam, são opiniões e são situações humanas, né, que os membros estão relatando essas emoções e esses sentimentos. Vamos adiante, por favor. Outros personagens, são vários, em cada parágrafo é praticamente um personagem. Então, quando havia montes de gente, luzes brilhando, as flores ficavam lindas, os copos cintilavam, tilintavam, a louça se exibia, porque era uma mesa bonita, preparada, né? Então, está aí uma situação social também, que as pessoas gostam de fazer bonito para receber os seus amigos, as suas amigas. Mas aí, um outro membro interrompe. A verdade é que nós estamos solitários, torcendo para que as reuniões aconteçam e a alegria volte a imperar. Estamos novamente falando de emoções. Todos concordam com ele. Isso são pequenos pedaços. E no final, eu falo os membros. Os sofás, as poltronas, as mesinhas de centro e laterais, o aparador, a mesa de jantar e as cadeiras emudeceram. Em total silêncio, retomaram seus lugares, sem mais nada a dizer. Então, essa crônica, obrigada, essa crônica, o que ela apresentou? Uma situação humana,
sentimentos, emoções, né? Saudade, nostalgia, tristeza, vazio, de que seria de pessoas falando, mas na realidade não são, são os móveis que estão falando isso. E são vários móveis, então em cada parágrafo eu coloquei um personagem. Então, a quantidade de personagens depende do escritor. Na realidade, tudo aquilo que eu vou dizer aqui vai acabar sendo uma repetição de individualização. Você faz a sua crônica dentro de um parâmetro geral, de uma regra geral, mas você vai fazer do seu estilo, no seu gênero, aquilo que tem apelo para você. E aí você vai conseguir repassar uma mensagem que torna o relacionamento empático, que você carreia a empatia para você. Eu acho que a leitura sempre, na minha opinião, a leitura tem que ser, de uma crônica principalmente, que é 3 páginas no máximo, você começa com um fôlego e vai até o final. Ela prende a sua atenção, porque você quer ver o que vai acontecer. Então, é preciso que isso seja feito. Então, é preciso que você envolva as pessoas em sentimentos, em situações que você descreve, de tal maneira que a pessoa se sinta envolvida. Né? Há pouco tempo eu fiz na realidade, um conto, e que eu descrevia um local, e várias pessoas que leram disseram assim, eu acompanhei você no local. Mas isso eu fiquei feliz, porque eu consegui que a pessoa buscasse isso dentro da sua leitura do que eu estava escrevendo. Vamos mais adiante, que estamos aí no horário. Você vai me controlando, Cissa, que eu não quero tirar o horário da Renata. Aí, as regras gerais dizem assim, linguagem simples para a crônica. Um relato curto com linguagem simples, as coisas assim, bastante simplicidade. Por quê? É obrigatoriamente isso? Não vejo dessa forma. O que eu vejo não precisa ser o que os outros veem, viu? A minha opinião não precisa ser a opinião dos outros, né? Eu estou dando uma outra visão para vocês, um outro modo de abordagem, que depois cada uma vai pensar, refletir e dali tira o seu próprio pensamento. Então, eu, como gosto de fazer prosa poética, acredito que a crônica também possa ser, não só, nós estamos aqui falando de um tipo de crônica, né? Nós temos vários outros, já foram abordados nos encontros anteriores que eu até participei, até para ver o que estava sendo, né, conformado lá. Então, as crônicas históricas, as crônicas políticas, policiais, você tem vários. Nós estamos falando aqui de uma crônica mais literária. Então, eu defendo o relato poético também. Pode ter um relato irônico, pode ter um relato crítico, sim. As crônicas políticas podem ser bastante críticas. É bem isso. Então, eu li o que ela escreveu. Mas, e aí, numa prosa poética, numa crônica que tem mais uma vertente poética, você vai ter elementos valorativos, vários elementos valorativos que podem sair da própria poesia. Então, essa crônica de Por Onde Andas, eu começo perguntando assim, pelos caminhos da vida, por entre montanhas com brisa suave, em meio ao mar vigoroso com sol brilhante, na areia quente, fina, amarelada, na neve gelada, macia e branca, por entre as árvores frondosas, verdes altas, circundada por flores exoticamente coloridas, por estrada asfaltada, por estrada de terra, subindo ladeiras íngremes, descendo-as. Onde estás? Por onde andas? Então, foi uma crônica que me veio assim de estalo. Esse foi um insight. Eu estava na praia, sabe assim, aquele mar bonito, eu tenho uma praia muito gostosa e é meia vazia. Eu tenho uma praia, até parece que é minha comprada. É minha e de mais várias pessoas. Mas aquele dia vazio, sabe, eu fiquei olhando aquele mar, aquele céu lindo, eu falei, meu Deus,
né, as marcas na areia. Eu disse, quem são essas pessoas? Por onde essas pessoas andam? E aí veio me dando a ideia. Em plenas nuvens, longe, muito longe, perto, muito perto, por onde andas? E a gente pode perguntar isso para qualquer pessoa. Então, a poesia vem e foi se formando na minha ideia, e foi se formando nas palavras e na escrita. Então, isso pode ter, a crônica pode ser, aqui não tem personagem, aqui não tem uma história, não, só tem realmente uma reflexão poética. Podemos ir para o outro slide? Isso. Aí eu vou questionando, e eu fiz essa crônica em segunda pessoa, tudo em tu. O meu hábito é sempre terceira pessoa. O meu hábito é primeira pessoa. Tanto é que eu escrevi uma crônica, mandei para umas amigas, elas disseram, ai, querida, eu não sabia dessa parte da sua vida. Eu falei, mas não é parte da minha vida, não, isso é só da crônica, isso é só ficção, isso é só imaginação. Ah, não é a sua vida? Eu disse, não, não é minha vida. Mas eu faço em primeira pessoa. Essa aqui saiu em segunda pessoa. Então, aí eu continuo perguntando, onde essa pessoa anda? Tu, queres estar ocioso ao sabor do vento, sem nenhuma atividade, nem mental? Né? Queres esquecer o burburinho urbano, distanciar-te de qualquer movimento social? Preferes estar envolto pela tranquilidade em meio ao abraço de quem amas? Então, foi realmente um aspecto poético, né? Um aspecto suave, bem ressaltado pela própria poesia até. Onde queres estar? Deitar-te em uma, Marinês, deitar-te em uma rede, deixar-te embalar para adormecer e alcançar sonhos ternos. Queres beber do néctar da vida que segue seu curso sem pressa, lânguida, sem nenhuma correria imposta por alguém, pelo trabalho, pela responsabilidade, pela culpa, pelo medo, pelo amor ou desamor por você mesma. Então, assim, foi uma reflexão de que a gente pode andar de modo simbólico, metafórico. Eu posso estar simplesmente andando no meu pensamento, querendo me afastar de situações negativas, preocupantes, estressantes. Quero, né, me retirar desses pensamentos que nem sempre são tão graciosos para mim e permanecer numa espécie de um limbo, onde a minha mente vai, sonha e desliga e se ameniza e pensa no que ela quiser, mas só em coisas boas. Então vamos mais adiante. É a Manu que está fazendo tudo isso? Aí continuo perguntando, subiste a montanha misteriosa que abriga no seu cume, no cume da montanha, o refúgio para tuas meditações, para tuas dúvidas, para as tuas certezas errôneas, para teus conceitos de vida que não se aplicam à tua vivência e deformam o trajeto que tens definido. Então, isso é uma reflexão sobre quantas coisas que a gente pensa, que a gente acredita que a nossa verdade é a verdadeira, que é o que deve ser, e, no entanto, não é. Se você tem mais reflexão, se você tem mais visão, mais abertura de mente, você pode chegar a reconhecer seus próprios erros, que podem ser consertados, né, retomados em outro caminho. A vida foi feita para isso. Você só deixa de transformar, de aprender, modificar o seu tamanho na hora que você sobe para o andar lá de cima. Caso contrário, você tem essa chance. Então, aqui, certezas errôneas. A gente, né, não pode ter... Eu tenho certeza. Sim, posso ter. Mas tenho certeza das minhas coisas. Das dos outros, eu posso ajudar. Mas não posso dizer a eles que é o certo. O que é o certo para mim, até certo ponto também. As modificações são sempre plausíveis. Aí, lá nessa montanha misteriosa que te afasta, lá te deixas ficar para refletir sobre teus erros e acertos, sobre tuas escolhas, tuas projeções, teus planos,
sobre amores, desamores, amizades, decepções, sinceridades e falsidades. Então, aqui é a reflexão sobre a vida. Você se afasta, você se aparta dessa realidade diária, menor, às vezes até pequena, para você refletir sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios passos. Então, isso a crônica está mostrando a possibilidade de fazer isso. Vamos para o próximo slide. Buscas o vento cálido, a água fresca do mar, tinha que falar no mar, né? O calor do sol, né? O sol gostoso, quente, caminha nas areias, brincas nas ondas fortes, mas não precisam ser bravias. Refrescam o corpo e te recebem na espuma fragorosa. Se liberta, deixa aquele mar te levar, né? Deixa aquele mar fluir para você, retirando as preocupações. Ou preferes um sofá confortável, uma poltrona jeitosa e assistes teus programas na tela com imagem, som e movimento. Abres um livro, escutas uma música, dedilhas teu computador, teu celular. Escolhestes permanecer no aconchego do teu lar, porque assim te sentes protegido, relaxado e abrigado. Por onde andas? Na sua casa ou todos esses lugares? E esse abrigo, obrigado, Cissa, esse abrigo que você sente em casa é a sua proteção do conhecido, do que já é seu, do que não tem mistério, porque você já desvendou o mistério da sua casa, porque você já andou por toda a sua casa, você já conhece os mínimos detalhes. Então, ali você se sente protegido. Então, essa crônica vem, e isso foi feito bem antes da pandemia, não tem nada a ver em ficar em casa por causa da pandemia, não, viu? Era realmente a sua proteção, o seu refúgio, que aqui eu estou seguro, né? Ventania, tempestade, o que seja, eu estou seguro dentro da minha casa. Mas tem pessoas que escolhem isso e há outras que escolhem as outras situações. Vai depender da personalidade de cada um. Então, a crônica quis trabalhar sobre isso. As possibilidades que você tem, poeticamente, mostrando poeticamente, as opções que você tem na vida para poder você se desligar dessa rotina estressante, ou às vezes até não tem rotina estressante, mas tem alguma preocupação, tem algum mal-estar, tem alguma coisa que não anda bem na sua vida, você tem essa possibilidade em qualquer lugar que você esteja. Por isso eu sempre pergunto, por onde andas? Né? Em que situação você se encontra? Ok, vamos para o outro slide. E aí, o que nós temos para fechar essas análises todas? Então, são situações cotidianas que vão ser exploradas sobre a ótica do autor, levando em conta o seu estilo, o seu modo de ver e, principalmente, o seu modo de escrever. Porque quem passa a escrever crônica já desenvolveu, né, tem uma tendência, gosta, a Renata vai falar sobre isso, ela mesma faz, com certeza, e a pessoa que já escreve mostra essa tendência, essa facilidade para a crônica. Então, vai descrever de acordo com a sua ótica. E assim, as narrações apresentam argumentações e todas elas são para que as pessoas reflitam. Algumas não, algumas são para você rir, para você se distrair, depende do estilo, né? Aqui eu mostrei 3 diferentes, mas todas tiveram uma mensagem para ser refletido. Então, reflete, a crônica ajuda as pessoas a refletirem. Aí, como nós falamos e como apresentamos aqui 3 crônicas com 3 vertentes diferentes, você pode ter uma graça, você pode ser engraçado, você pode ironizar, e aí triste, aí até causar um grande impacto, você pode contar uma crônica com muito impacto, mas outras tranquilizam, outras apaziguam a sua mente, então vai depender novamente do escritor. Depende da abordagem e do tipo de narrativa que o autor define. Então, é ele que vai realmente dar a sua personalidade à crônica. E as pessoas se encantam, porque combinam, as personalidades combinam. E aí você tem uma certa empatia com determinados autores e tem, claro, empatia com aquilo que eles escrevem. E eu acho que já
vamos lá para o finalzinho, que já está tudo terminado. Então, essas foram as crônicas utilizadas, eu mandei os textos todos para a Cissa, se alguém se interessar, a Cissa pode passar, não tem problema nenhum, o do Veríssimo estava online, então é pública, e as minhas eu mandei também. Se alguém quiser ler, tudo bem, se alguém quiser fazer contato, perguntar alguma coisa, estou à disposição. E o último slide é simplesmente muito obrigada pela atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui falando disso. Obrigada de coração. Nossa, Maria Tereza, foi uma aula mesmo, né, de crônica. Professor é professor sempre, né? Qualquer lugar. Que bom. Foi bastante interessante. Eu já encaminhei para a coordenação esses textos, sim, né? A sua crônica também, a biografia, tudo que a gente apresenta aqui para os professores, a gente manda para eles também. Para não esquecer de vocês, para não esquecer do que foi falado, para não esquecer dos contatos, se um dia quiser entrar em contato com vocês. Né? Isso, o professor está sempre procurando outros professores que auxiliem, porque ninguém sabe tudo, né? Então, eu vou deixar a pergunta para o final, vocês vão ficar até o final, né? Vamos, eu vou, com certeza, a Renata também. Porque acho que a coordenação saiu ali. Uhum. E a gente vai passar agora o slide da Renata, né? Ótimo. Depois a gente deixa para o final, então, as conversas, pode ser? As perguntas? O pessoal vai anotando aí o que quer perguntar. Vou falar um pouquinho da Renata, né? A Renata, ela é graduada em Comunicação Social, jornalismo pela UFSC, especialização em língua inglesa, mestre e doutoranda, ela é mestre, né? Faz doutorado em Ciências da Linguagem pela Unisul. Mora em Tubarão, mas é de Minas Gerais, é isso, Renata? Sou paulista. Paulista, mas morou em Minas Gerais, por isso que eu... Mas morei e a minha família é de lá. Isso, então tá. Onde há 9 anos está morando em Tubarão, né? Não, mora em Tubarão faz tempo, mas há 9 anos faz uma coluna semanal de crônicas no Jornal Diário do Sul. Ela é atualmente presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritores, né, do Brasil, a GEB de Santa Catarina, da qual a gente também faz parte. Ela é membro e assessora cultural da Academia Tubaranense de Letras, a ACATU, apresentadora do programa Bate-Papo Literário na Unisul, que tem como objetivo divulgar e incentivar literatura e os escritores. Tanto a Maria Tereza como eu já podemos participar, né? E semana passada eu e o Dionísio também fizemos uma conversa, né? Logo a gente vai colocar aí para divulgar para o pessoal o nosso papo literário. Recentemente, a Renata foi convidada para participar do Núcleo Acadêmico Italiano, né? De Letras e Artes, é isso? De Ciências também, né? Então, nós temos algumas na França, né, outras na Itália, estamos aí tendo algebianas internacionais. Essa aí foi uma foto com as algebianas, a maioria está aí, né, de Santa Catarina. Nós participamos este dia em dezembro, um dia bem quente, o lançamento da primeira coletânea, aniversário da GEB, né, foi um evento bem interessante. Com acadêmicos da ACATU, né? Tem mais pessoas, né? Mas esse dia estavam só essas pessoas aí que participaram dessa foto. E aí também com seus amigos, né? Seus confrades da ACATU no programa Bate-Papo Literário. Toda semana ela tem essa gravação aí, toda semana traz alguém para a gente conhecer, né? E depois divulga no Facebook também esse trabalho maravilhoso que ela faz. Aí em 2015 ela lançou o seu primeiro livro solo, né? Histórias, Sonhos e Imaginação, uma coletânea de suas crônicas publicadas em jornal. Eu fui viajar um dia para Florianópolis, levei os 2 livros da Renata, bati uma foto que eu estava lendo. Li um na ida, li outro na volta, né? Muito interessante. E aí, no dia do lançamento dela, ela toda de amarelo, toda bonitona, né? E aí, o segundo livro dela, que ela lançou em 2018, Para Ti, que são crônicas e memórias sobre viagens em família. Tem aí a família da Renata, essa foto ela tem lá no Facebook dela também, né, que faz parte da capa do livro. Onde é que vocês estão aí, Renata, nessa foto? Aqui a gente está em Atrani, que fica na Costa Amalfitana, na Itália. É um lugar maravilhoso. Então, a Renata é uma mulher viajada, com a família todo ano viaja
Faz 2 anos que não viaja para fora por causa da pandemia, né? Isso. Sim. Aí a Renata com esposo e filhos, no dia do lançamento do livro, eu estive lá nesse dia, foi no Shopping Tubarão, né? Seus 3 filhos já estão bem maiores, isso aí foi em 2018, né? Já estão bem grandes. Aí eu e ela, né, no lançamento do livro dela, foi um dia que a gente se conheceu, né? A gente sabia uma da outra, mas não se conhecia ainda. E ela também organizou esses 2 livros, né, os 2 últimos, a GEB de Santa Catarina, ela existe há anos, a GEB no Brasil já há mais de 50 anos, né, mas Santa Catarina faz 2 anos que a gente retornou uma nova diretoria, né, então esses são os 2 livros últimos da GEB, onde ela organizou, participou, né, também como textos. Participa de muitas feiras, a Renata é muito convidada a participar de feira, e foi uma feira em Bituba, ali no meio é uma foto dela lançando o livro na Feira do Livro em Porto Alegre, ali do lado de uma feira do livro de Tubarão, que eu também participei. Aí a gente teve um encontro, né, um bate-papo literário, um debate literário com as academias da região sul, né, que a gente participou na quarta-feira do livro em 2019, na verdade foi a última, né, 2 anos que não tem a feira por causa da pandemia, a gente participou desse evento. Aí foi um evento em Tubarão, não lembro essa foto, esse evento, o que foi, Renata? Esse foi em Florianópolis, na biblioteca de Santa Catarina. Uhum. É onde teve ali, tem a acadêmica presidente da Academia de Criciúma, né? A Doris. Isso. Nós temos ali também a Lélia e a Maria Tereza. E a Maria Tereza da Academia Catarinense de Letras, né? Isso aí, você teve aqui um evento da ACLE, né? Que foi o lançamento da última coletânea deles, e também foi entrega da premiação do concurso, né? Concurso literário da ACLE. Aí foi em Criciúma também, como tem muitas agebianas de Criciúma, a gente solicitou que fosse feito, então, um dia de entrega de posse, entrega de certificado de agebianas criciumenses da região, né? É uma foto com as que já são agebianas há algum tempo, e aí o dia da posse das novas agebianas. E aí com a minha afilhada, né, uma escritora de Criciúma, inclusive da prefeitura de Criciúma, né, ela é professora de geografia, mas escreve, que é a Cheyenne. Toda semana a gente pode ler as suas crônicas. Quem mora em Tubarão pode ver no Diário do Sul, não chega aqui para nós, mas a Renata posta seus textos, né, no Facebook, todo mundo pode ler lá as suas crônicas semanais. Então, é o contato dela, né, ela até deu o telefone, o e-mail dela, o Facebook, o Instagram, né, quem quiser entrar em contato com a Renata sobre algum assunto, sobre algum livro dela, alguma palestra, alguma coisa, então a Renata estará à disposição nesses contatos. Então, vamos passar a palavra para a Renata, tem um slide, ela fez um slide, e ela vai falar um pouquinho sobre cronistas do Brasil. A Renata, por ser jornalista também, ela faz crônicas históricas, na verdade, né, e é uma pesquisadora também, então ela pesquisou os cronistas para trazer para a gente nesse evento hoje. Renata, a palavra está contigo. Obrigada, Cissa, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui hoje, que é um assunto que eu adoro falar. Queria dar os parabéns pelo curso, que está delicioso, eu tenho acompanhado desde o início, e estou gostando muito, estou aprendendo muito. Parabéns para a Maria Tereza pela maravilhosa palestra sobre crônicas, ficou uma delícia de ouvir. E, olha, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito obrigada. E vim aqui contribuir com um pouquinho, né? É interessante que a segunda crônica que eu fiz na minha vida, na verdade, eu publiquei a crônica, né? Já tinha escrito várias, mas a segunda que eu publiquei chama-se Cronistas da Minha Vida, que foram os cronistas que me influenciaram a gostar de escrever crônicas. E eu trouxe para vocês alguns desses cronistas e alguns outros também que fizeram parte da minha formação como cronista. A crônica, como vocês sabem, ela vive ali na fronteira entre o jornalismo e a literatura. E é justamente onde eu me situo, é nessa fronteira. Eu tenho formação de jornalista, né, mas trabalho também muito com literatura, através da minha formação de
mestrado e doutorado com ciências da linguagem, eu me aproximei muito da literatura. Então, é nessa fronteira entre o jornalismo e a literatura é onde eu também me situo, assim como a crônica. Aqui é só uma pequena introdução, que eu já sabia que a Maria Tereza já ia falar maravilhosamente sobre a crônica, né? Que a crônica é um tipo de texto narrativo curto, né, como a Maria Tereza já falou, geralmente produzido para meios de comunicação, como revistas, jornais, online, impressos, enfim. E, além de ser um texto curto, ela possui uma vida curta. Eu costumo brincar que muitas vezes eu vejo as minhas crônicas, né, no chão, e meu cachorro faz xixi em cima, porque num dia a gente está lendo, no outro a gente coloca os jornais para o cachorro, né, poder fazer as suas necessidades. E é isso que acontece de fato, né, portanto, elas são de uma vida curta, né, ou seja, elas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, e elas são extremamente conectadas com o contexto, né, em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, elas perdem a sua validade e ficam fora do contexto. No entanto, por outro lado, eu acredito que muitos dos registros históricos que a gente tem hoje, dos séculos passados, né, vieram através das crônicas, né, dessas crônicas de jornal, o próprio Machado de Assis. Aqui tem um livro que eu adoro, que são crônicas selecionadas de Machado de Assis. Se a gente quiser conhecer um pouquinho do século XIX, da sociedade do Rio de Janeiro, da corte, do Brasil Império, a gente pode ler as crônicas de Machado de Assis, que a gente vai conseguir entender bastante. E o mais gostoso é que a gente não vê ali a história ampla, né, a história do Brasil, mas a gente vê a história do povo, a história do dia a dia, como é que eles viviam, como é que eram as pessoas, como é que elas moravam, o que estava se falando na época da política, quais eram as fofocas da corte. Isso tudo os cronistas da época falavam e escreviam nos jornais. Então, no Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação, então, dos folhetins, em meados do século XIX. Pode passar. Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas fotos, eu nem vou conseguir falar de todos eles, porque não vai dar tempo, de alguns cronistas do século XIX. Então, trouxe Machado de Assis, que é um dos primeiros cronistas aqui do Brasil, José de Alencar, que também, ao lado de Machado de Assis, publicava em vários jornais aqui do Rio de Janeiro, e trouxe algumas cronistas mulheres, escritoras, a Anísia Floresta, a Carmen Dolores e a Júlia Lopes de Almeida. Essas mulheres foram de extrema influência nos jornais e revistas da época. No entanto, nós só conseguimos começar a conhecê-las a partir da década de 80, de 1980, por causa das pesquisadoras, né, das críticas literárias femininas, que começaram a estudar a escrita feminina do século XIX, do século XX, e fizeram um resgate da escrita dessas mulheres. Uma dessas mulheres, que eu estudo até na minha tese, é a Zaide Musar, que é aqui da UFSC, né, já faleceu, né, era da UFSC, e ela coordenava o GT Mulheres e Literatura. E através desse GT, ela tinha também uma editora, que é a Editora Mulheres, se não me engano, é a Editora Mulheres. E através desse GT, ela resgatou muitas e muitas escritoras brasileiras do século XIX e do século XX. Aqui, por exemplo, é uma das coletâneas dela, são 3, né, que ela fala aqui só de escritoras do século XIX. Acho que aqui tem mais de 1000 verbetes, para vocês terem uma ideia. E dentre elas estão Nísia Floresta, uma grande escritora feminista brasileira, assim como Carmen Dolores e Júlia Lopes de Almeida. Pode seguir. Então, vou falar um pouquinho, gente, sobre esses escritores do século XIX. Infelizmente, não tem como eu falar de todos. Então, eu começo falando um pouquinho, então, do Machado de Assis, que eu considero o primeiro grande cronista
brasileiro. E o grande tema de toda a sua obra foi justamente a vida na cidade, né, que é o caso do Rio de Janeiro, na época capital política e cultural do Brasil. E as reflexões sobre o seu dia a dia e sobre a alma dos seus moradores, Machado de Assis fazia nos jornais em que ele publicava. Então, ele era um verdadeiro historiador do cotidiano, e todos os acontecimentos da cidade mereciam seus escritos, assim como espetáculos artísticos, disputas políticas, fatos econômicos, relações afetivas, sociais, tudo era registrado por sua pena. E os acontecimentos em si, na verdade, não foram o cerne de seus textos. O que importava era a reflexão profunda que os acontecimentos suscitavam em Machado e o modo como ele conseguia passá-las para o seu leitor. Então, a crônica de Machado de Assis, escritas ao longo de 40 anos, são até hoje atuais. Se você lê alguma dessas crônicas, parece que ele está falando dos dias de hoje. E muitas delas serviam como espaço de denúncia da escravidão e de outras graves questões da época. Então, embora os conteúdos políticos e sociais estivessem sempre presentes em seus escritos, o Machado não lhes dava um tom trágico, como faziam muitos autores, seus contemporâneos. Ele refletia sobre esses acontecimentos históricos e provocava os leitores com uma arma muito eficaz literária, e que ele manejava muito bem, que era a ironia. Machado era extremamente irônico. Eu vou ler para vocês rapidamente um trechinho de uma crônica que eu adoro. Espera aí que eu fiz aqui. Gente, a crônica é um trechinho, tá? Ela foi escrita em 4 de julho de 1883. Pensa bem. E ele diz o seguinte, e ele fala sobre os bondes, que os bondes começaram, eles já há algum tempo existiam já lá no Rio de Janeiro, né? Os bondes, aquele sistema tipo trem, né? Que até hoje tem lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Então ele falava o seguinte, ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem sido entre nós este meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos dos meus trabalhos. Basta saber que tem nada mais, nada menos que 70 artigos. Artigos que ele quis dizer é tipo aqueles artigos de constituinte, artigo 1, artigo 2, tá, gente? É esse tipo de artigo. E aí ele publicou 10. Eu vou ler um para vocês, que eles falam dos encatarroados. Gente, encatarroados é aquilo que vocês estão imaginando mesmo. É aquelas pessoas encatarroadas, que estão cheias de catarros, né? Então, como é que faz para essas pessoas andarem nos bondes? Ele dá aqui algumas dicas nesse artigo. Ele fala o seguinte: os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita essa limitação, os encatarroados têm 2... a gente que eu tô meio cega aqui. 2 alvitres. Ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem tossir para o diabo que o carregue. Esse é um dos artigos que ele apresenta. E por aí vai. Eu acho um mais interessante que o outro. Tem um outro, deixa eu ver, da posição das pernas, ele fala. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares, ou seja, se você estiver ocupando 2 lugares, pague por 2, né? E fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas mediante uma pequena gratificação. Então, assim, ele simplesmente usa de altas ironias para falar, então, do cotidiano da época. Então, uma delícia ler Machado, não só as crônicas, mas os seus romances. Eles são muito interessantes para você entender como é que funcionava principalmente a burguesia, né, do século XIX.
Bom, pode continuar no outro slide, por favor. Eu vou trazer para vocês, então, um pouquinho da Nísia Floresta, que, como eu falei para vocês, é uma das precursoras aí da crônica de jornal e também uma grande feminista do século XIX. Bom, ela é uma figura importante aí do século XIX, pioneira não só nas letras, né, como na defesa do feminismo, e sua colaboração nos jornais começa em 1830, no Espelho das Brasileiras, em que escreve antigos artigos sobre a condição feminina. E em 1853, ela publica em 2 jornais um dos seus textos fundamentais sobre a educação das mulheres e seu percurso na história, que é o Opúsculo Humanitário, editado em 1853, no Diário do Rio de Janeiro, e de 1853 a 54, no O Liberal. E em 1855, gente, a gente está falando da metade do século XIX, vocês pensem bem o que é isso, uma mulher publicar do jeito que ela publicou nessa época, é uma conquista muito grande, né? E em 55, então, ela escreve na coluna Variedade do jornal Brasil Ilustrado. E ao longo de sua obra, nota-se um projeto político bem delineado em prol da defesa dos direitos femininos, né? Então, em Passeio ao Aqueduto da Carioca, publicado em 1855 no Brasil Ilustrado, a crônica ela empreende um passeio ilustrado, erudito, que forma a opinião de quem lê. Pode trocar, por favor. E ela diz o seguinte, ela escreve o seguinte: não te demores também em nossas ruas procurando os nossos monumentos. Ainda os não possuímos. Fomos colônia portuguesa. E depois que nos constituímos nação independente, a grande população da rica capital deste vasto império, por demais diletante e de bom tom, prefere despender grossas somas para ouvir lindas cantoras, multiplicar os bailes, gente, eu estou lendo aqui, mas eu estou meio ruim, tá? E outras distrações públicas, a concorrer para expurgar as nossas e suas, as nossas ruas dos tigres que as infestam. Gente, tigre eram os escravos que carregavam os dejetos, né, as urinas, as fezes das pessoas. Por que eles eram chamados de tigres? Porque esses dejetos, eles caíam nas costas desses escravos e a urina, né, com aquele ácido que é da urina, queimava as costas, eles ficavam parecidos com os tigres, né, derramando aqui neles. Que loucura, né, de pensar que isso fazia menos de um século. Então, acontece aqui o dado histórico de nosso subdesenvolvimento, o fato de termos sido colônia de exploração portuguesa, e além disso, a Nísia critica a população, como ela diz, de bom tom, que ao invés de se preocupar com o problema da escravidão, com o problema da falta de saneamento básico, né, expressos na figura do tigre, escravos que carregavam e as tinas com fezes na cabeça, essa população apegava-se a futilidades, como bailes e festas nos grandes salões. E como não poderia deixar de ser, mais à frente, nesse longo texto, ela problematiza a situação das mulheres. Ela diz o seguinte: uma parcela das nossas mulheres continua estacionada na vida caseira, expostas às temeridades que ela, as enfermidades que ela acarreta, e passa a vida em indolente indiferença ou entregue ao trabalho, que a falta de método torna árduo e muitas vezes sem proveito real. A outra prefere ostentar os seus encantos ou a elegância do seu trajar, nos empoeirados bailes prediletos da multidão. Então, assim, a seriedade no trato desses temas, né, foi sempre uma constante muito grande nas crônicas de Nísia Floresta. Pode passar, por favor. Bom, como eu falei para vocês, eu ia dar uma pincelada um pouco de cada século e em alguns autores de crônicas. Bom, aí vem o século XX e, gente, felizmente, o Brasil é muito bem dotado de cronistas. Nós temos muitos cronistas. Então, aqui eu separei alguns cronistas que fizeram parte da minha vida por lê-los, né, por gostar de ler,
E aqui, um deles é o Luiz Fernando Veríssimo, que a Maria Tereza trouxe para a gente, o Fernando Sabino, que foi o primeiro cronista que eu li na minha vida, O Homem Nu, né? O João do Rio e Lima Barreto, que na verdade nasceram no século XIX, mas produziram também jornais no século XX, e eu acho que fala-se muito pouco deles. Rubem Braga, que é o primeiro grande autor que sobreviveu praticamente só de suas crônicas, né? Um grande cronista. O Carlos Drummond de Andrade, nosso querido poeta, que ao lado de poeta, ele foi também um grande cronista, escreveu por anos crônicas no Jornal do Brasil e depois em outros jornais. A querida Raquel de Queiroz, que por 30 anos escreveu semanalmente na revista O Cruzeiro, depois também passou a escrever em outros jornais. Clarice Lispector, não podia estar de fora, que também, além de atuar como escritora, ela começou no jornal e depois ela também trabalhou por 7 anos no Jornal do Brasil como cronista. E a querida Maura de Sena Pereira, que é uma catarinense, ela é imortal aí da Academia Catarinense de Letras, e também uma feminista, né, que através das suas crônicas ela defendia a emancipação das mulheres. Não consegui também trazer todos eles, que eu sei que o horário aqui não daria para falar de todos. Então, vou começar falando um pouco, então, de Rubem Braga. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, o Rubem Braga, ele é considerado um dos maiores cronistas brasileiros, como eu falei anteriormente, e foi também um caso quase singular de fidelidade ao gênero. Ele, eu acho que é um dos únicos grandes escritores de primeiro escalão que sobreviveu da crônica, né? Apenas de sua crônica, do jornal. Então, como cronista, ele mostrava o seu estilo irônico, lírico e extremamente também bem-humorado. Ele sabia também ser ácido e escrevia textos duros, defendendo os seus pontos de vista. E fazia uma crítica social, denunciava as injustiças, a falta de liberdade da imprensa e combatia os governos autoritários, né? Ele publicou a primeira crônica sem título no Diário da Tarde em Belo Horizonte, ele é mineiro, em março de 1932, e a última, que se chama A Paz de Santa Maria de Maricá, entregue ao Estado de São Paulo, horas antes de sua morte, na noite de 19 de dezembro de 1990, e estampada junto ao seu necrológio 2 dias depois. Ele tem uma vasta publicação de crônicas, aqui não teria como eu me aprofundar muito. Então, ele é do início do século XIX, do século XX, e falece no final do século XX. Pode passar. Pode passar. E eu trago o meu xodó, que é o Carlos Drummond de Andrade, né? Carlos, ele está nesse seleto grupo de escritores geniais, né? Não bastasse ter oferecido para os leitores o que há de melhor na poesia brasileira do século XX, o Drummond também ofereceu para o público seus contos. O lado contista talvez seja a faceta menos conhecida do escritor. E cronistas, né, gênero que ajudou a consagrá-lo como nome indispensável para a literatura brasileira. Drummond deixou uma vasta obra literária, como vocês sabem, objeto de estudo e de admiração de todos nós, né, por quase 30 anos aí de sua morte, passados 30 anos, e ao passo em que desenhava sua obra, ele colaborava com diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil, Publicação Carioca, com o qual contribuiu aí por 15 anos, e a parceria teve início em 1969, e até o ano que Carlos Drummond de Andrade escreveu, e até o ano de 1984, ele escreveu 3 vezes por semana. Vocês não têm ideia, gente, 1 vez por semana, como eu faço, já é difícil. Você imagina você escrever 3 vezes por semana. É muita coisa. Então, ele escrevia para o Caderno B, que é o suplemento cultural do Jornal do Brasil. Então, foram publicadas aproximadamente 2.300 crônicas, cujos temas eram sempre relacionados com a vida cotidiana, como, por exemplo, o futebol, a música, a memória individual e a memória coletiva. E nos textos do Drummond é possível identificar elementos comuns à poesia. Então, videolirismo,
que o poeta sempre emprestava a esse gênero que caminha nas fronteiras que separam o jornalismo e a literatura. Pode passar. E ele diz o seguinte: eu fui mais um cronista, mais do que um cronista, eu fui um amigo e companheiro da hora do café da manhã do que um escritor. Um homem que registrava o cotidiano e comentava com um possível bom humor para não aumentar a tristeza e a inquietação das pessoas. Considerava o jornal um repositório de notícias tremendas. Então, o meu cantinho do jornal era aquele cantinho em que procurava distrair as pessoas e os males, dos aborrecimentos, das angústias da vida cotidiana. Ele era muito humilde, né, para falar isso, porque realmente ele era um gênio das palavras, mas ele falava que o cronista era como um palhaço que dava cabriolas no ar para divertir o leitor. É o que ele falava da crônica. E em 29 de setembro de 1984, quando o poeta já contava com 81 anos de idade, ele publicou, então, o seu derradeiro texto nas páginas do Caderno B do Jornal do Brasil. E a crônica deu o sugestivo nome, a crônica é que deu o sugestivo nome de Tchau, e, na verdade, ele escreveu tchau, como vocês podem ver aí, é italiano, né, que, na verdade, quer dizer, o tchau em italiano, você dá tchau quando você chega, né, então ele brincou com esse tchau, né? E nela ele se despedia definitivamente dos leitores, dos seus companheiros de café da manhã. Assim como todas as outras, e a despeito do tempo, matéria-prima de uma crônica, Tchau possui um inestimável valor literário e histórico. Afinal de contas, era Drummond considerado o maior poeta brasileiro do século XX, em seu último ato como cronista. Depois, se vocês tiverem oportunidade, essa crônica está disponível na internet e ela é lindíssima, vale muito a pena lê-la. Vamos dar continuidade, então. E eu não poderia deixar de falar aqui de Fernando Sabino, é mineiro, é da terra da minha família, e, na verdade, o primeiro livro que eu li do Fernando Sabino foi O Menino do Espelho, que acho que até virou filme recentemente, e eu fiquei encantada, porque ali ele conta a infância dele, né, nos idos de 1930, de 1923, na Belo Horizonte, né, do início do século XX. E ele fala da galinha molho pardo, enfim, conta do universo dele infantil, e aquilo me encantou de uma tal forma que eu fiquei apaixonada. E aí eu me lembro que o segundo livro que eu li dele foi O Homem Nu, que são crônicas. E aí foi realmente um cronista que me influenciou muito. E ele começou, então, a colaborar regularmente com artigos e crônicas e contos nas revistas Alterosas, de Belo Horizonte. Nesse mesmo ano, ele reúne seus primeiros contos, né, no livro Os Grilos, Não Contam Mais, e colabora com o Jornal Literário do Rio, Dom Casmurro, e com a revista Vamos Ler, e com o Anuário Brasileiro da Literatura. E junto com outros 4 mineiros, excelentes cronistas também, que são Hélio Peregrino, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende, ele forma um grupo maravilhoso, mineiro, que passa a atuar aí nos jornais brasileiros. Em 49, ele colabora com diversos jornais e com a revista Manchete, essa já é mais atual que o Cruzeiro, né? Em 75, após 16 anos de colaboração, Fernando Sabino deixa o Jornal do Brasil, onde permaneceu por 15 anos, e inicia em 77 a publicação de crônica semanal sob o título de Dito e Feito no jornal O Globo. E a sua colaboração ela vai se prolongar por 12 anos, sendo reproduzida no Diário de Lisboa, em mais de 80 jornais no Brasil. E aí, do Fernando Sabino, eu indico que vocês leiam, que para mim é uma das crônicas mais lindas, que é chamada A Última Crônica. Qual é a crônica que ele gostaria que fosse a sua última crônica? E é lindíssima, também está disponível na internet, para que vocês possam ler. E eu vou trazer, então, agora a nossa querida escritora, que foi a primeira mulher a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras, que foi Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, que nasceu no início do século XX, né?
e faleceu em 2013, ela viveu muito, e ela é uma das grandes escritoras desse século, sendo a sua temática, a princípio, muito regionalista, né? Ela publicou, se não me engano, o primeiro livro dela com 15 ou 16 anos, que é o 15, né? E aí ela distribuiu para ela é do Nordeste, né? Distribuiu para alguns escritores lá do Nordeste, dos jornais, que trabalhavam nos jornais, e eles começaram a ler, e para variar, eles não acreditaram que aquele livro pudesse ter sido escrito, em primeiro lugar, por uma mulher, e em segundo, por uma menina. Eles achavam que estavam sendo enganados, aí no final descobriram que realmente ela era uma mulher e ela é uma menina. Então a Raquel de Queiroz, ela foi tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista, prolífica e importante dramaturga brasileira. Iniciou a carreira de jornalista no jornal Ceará e colaborou também para o jornal O Povo, de Fortaleza, né, de onde ela veio. E em 1939, quando se mudou para o Rio de Janeiro, ela colaborou com o Diário de Notícias, o jornal e a revista O Cruzeiro, onde publicou em 40 edições, em folhetins, o romance O Galo de Ouro, a partir de 1988, e colaborou semanalmente para o Estado de São Paulo e para o Diário de Pernambuco. Raquel de Queiroz escreveu mais de 2.000 crônicas, que foram reunidas e publicadas em diversos livros. E sua escrita, ela abordava questões políticas, literárias, jornalísticas, regionalísticas, ela conversava com o leitor, ela respondia carta, e suas contribuições são fundamentais para compreendermos o quanto o veículo de comunicação influencia as formações de opiniões e a difusão de informações e a concepção de políticas culturais importantes na consolidação de projeto de nação. Essa que está bem pequenininha ali é uma crônica dela da revista Cruzeiro. Aqui eu tenho esse livro, que é a Vivência Escrita, a crônica de Raquel de Queiroz em um Cruzeiro nos anos 50. É uma tese de acho que é uma historiadora aqui da UFSC. Muito bom para quem gosta de crônicas. Eu separei aqui rapidamente um trechinho de uma crônica dela, que ela fala quando ela conheceu José Olímpio. José Olímpio foi um dos maiores editores, né, do século XX, e aí ela conta bem aqui rapidamente: eu recebi uma proposta de então, modesto editor, que ocupava, na época, 2 ou 3 pequenas salas no edifício da Praça 15, e firma usava o nome de José Olímpio Editor. E aceitei a proposta, e daí por diante nasceu uma associação que durou 57 anos entre mim e José. Então, ela publicou durante toda a vida dela na editora José Olímpio. E dentro de alguns anos, já não éramos simplesmente editor e editada, mas amigos fraternos, eu posso dizer irmão. Então, isso aqui é um pedacinho da crônica que ela publicava na revista O Cruzeiro, né? Bom, vamos seguir então. Gente, tem mais um tempinho? Então vamos para a Clarice, que eu não poderia deixar de trazê-la aqui como a grande escritora e cronista que foi, né? Clarice começou a escrever na imprensa antes mesmo de se tornar conhecida como escritora. E ela foi redatora do jornal da Agência Nacional, emprego conseguido mediante declaração de amor à pátria, numa carta enviada ao então presidente Getúlio Vargas, e nessa época ela ainda não assinava as matérias. Ela somente alguns anos mais tarde, depois de lançado o seu primeiro romance, que é Perto do Coração Selvagem, ela passou a firmar seu nome no jornal do então amigo Samuel Weiner, e na década de 60, de forma esparsa, também publicou contos e crônicas na revista Senhor. Mas a notoriedade como cronista, porém, ela viria somente a partir de 67, quando ela assumiu uma coluna também semanal no Jornal do Brasil, para a qual escreveu semanalmente durante 6 anos. E dessa forma, pode até parecer que a familiaridade de Clarice com o texto para o jornal sempre foi pacífica, mas não, muito pelo contrário. Ela expôs mais de uma vez o mal-estar com um tom demasiadamente pessoal assumido na crônica. Então, na crônica que ela escreveu, chamado Fernando Pessoa, Me Ajudando,
Olha só, ela escreve: na literatura de livros permaneço anônima e discreta. Nessa coluna, estou de algum modo me dando a conhecer. Perco a minha intimidade secreta, mas que fazer? É que escrevo ao correr da máquina e quando vejo, revelei certa parte minha. Na verdade, é praticamente impossível, né? A crônica ela é escrita em primeira pessoa, então é praticamente impossível para o cronista não se expor, né? Diferentemente do livro, onde a gente pode criar personagens, na crônica quem está falando e quem está assumindo ali as opiniões, tal, é o cronista, né? Então não tem como você não se tornar de uma certa maneira íntima do leitor, né? Pode dar sequência. Então, ela diz assim, opa, está faltando aqui, ó. Então, ela diz, ó, a diferença entre escrever para o jornal e escrever um livro foi ainda motivo de reflexões na crônica homônima. Num jornal, nunca se pode esquecer o leitor. Ao passo que no livro, fala-se com maior liberdade. Então, Clarice sempre se mostrou receosa em assinar indistintamente em um meio... em mais um meio do que em outro, né? E por isso, nas 3 experiências que teve à frente de colunas dedicadas ao público feminino, porque, gente, ela era contratada, tá? Nem sempre ela podia escolher sobre os temas que ela podia falar, porque as colunas delas tinham nomes, tinham temas, sabe? E ela escrevia bastante para o público feminino, mas ela não se sentia à vontade. Então, ela escolheu alguns pseudônimos. Ela tinha pseudônimo de Teresa Quadros, Ellen Palmer e Ilka Soares. Então, a desconfiança com o jornal ainda incluía o fato de escrever em troca de dinheiro, que ela se sentia como se ela estivesse vendendo a própria alma. Eu trouxe aqui rapidamente, é só bem rapidinho. Aqui, gente, que ela fala assim, ó, ideal burguês. Como é que uma pessoa desordenada se transforma em uma pessoa ordenada? Meus papéis estão em desordem, minhas gavetas por arrumar. Vou ter secretária por estar em estafa, segundo o médico. Isso não teria importância maior, creio, se eu tivesse em ordem interior. Mas as pessoas que se preocupam demais com a ordem externa é porque internamente estão em desordem e precisam de um contraponto que lhes sirva de segurança. Então, ali ela está falando dela, não tem jeito, né? Ela se coloca no meio da crônica. E essa era Clarice Lispector. E muito... Eu acho que um bom cronista, você fala muito... Não é abertamente... Você é muito verdadeiro com o leitor. O leitor, ao ler sua crônica, ele acaba te conhecendo, não tem como, né? E para terminar, então, das mulheres cronistas aí das grandes cronistas do século XX, eu trouxe a Maura de Sena Pereira, que foi poetisa, jornalista, intelectual florianopolitana, e após o falecimento do seu pai, ela assumiu responsabilidade pela família e engajou-se na luta pelos direitos das mulheres, e fundou a cadeira número 38 da Academia Catarinense de Letras, em 1930, gente, com apenas 26 anos. E dentro de uma sociedade dita tradicional, com vários costumes provinciais, ela rompe com algumas barreiras de seu tempo, desafiando formas e traçando para si outras possibilidades de vida. Maura se contrapôs ao estereótipo de que em Florianópolis as mulheres letradas estavam confinadas ao lar, principalmente nas décadas de 20 e 30. A Maura de Sena Pereira, ela se separou, na verdade, né? Foi para o Rio de Janeiro, e lá acho que ela teve outro companheiro, e lá ela começou a também escrever nos jornais do Rio de Janeiro. Ela tem uma obra vastíssima e muito, muito interessante. Pode passar, por favor. Acho que mais 5 minutinhos dá, Cissa, para a gente finalizar, tranquilo? Tá bom, então. Deixa eu ler rapidamente aqui, então é um trechinho que ela fala, Poema da Minha Alma. Deixa eu ver se eu consigo entender a minha letra, gente. Vieram dentro de mim 2 psiques, que eu carreguei sempre. Ontem com inconsistência, hoje com uma alegria triste, com um ódio feliz. São assim as minhas 2 psiques. Uma é simples e mística, é resignada e quieta. A outra tem revolta e ceticismos, tem um jeito nervoso
e alados. Uma é feita de doçuras evangélicas e aceita a dor como uma realidade que purifica e que ilumina, e a outra é feita de bravezas, iconoclastas e não compreende o martírio agigantado que me coube. Muito interessante, né? Ou seja, ela fala dessa nossa ambiguidade da mulher, né? Acho da mulher contemporânea, né? Que vivemos sempre nessa fronteira aí, nessa ambiguidade. E, gente, para trazer, então, cronistas do século XXI, é impossível colocar no slide as cronistas do século XXI, porque são muitos cronistas, né? Mulheres, homens. Hoje é impossível citar, inclusive, fica até chato citar 1, 2, 3. Então, eu trouxe uma para representar os cronistas, porque é uma que também, essa cronista, quando eu comecei a publicar, há 9 anos, antes de começar a publicar, eu mandei para ela um e-mail com 3 crônicas minhas e pedi para ela uma opinião. Se você acha que eu tenho possibilidade de começar a publicar no jornal? E assim, tipo, mandei para esquecer, né? Falei, olha, o não eu já tenho, né? A não resposta eu já tenho. Quem sabe ela me responde. E ela prontamente respondeu, acho que em seguida ela já respondeu, dizendo, vai em frente. Ela diz, você já é uma iniciante veterana, tal, e desde então a gente mantém aí uma amizade bem interessante. Então, eu a trouxe, por favor, o próximo slide, que é Marta Medeiros, que para mim é uma grande cronista da contemporaneidade, né? E ela tem mais de 30 livros publicados. Na verdade, a Marta Medeiros, ela é publicitária. Os primeiros livros que ela publicou foram de poemas, e depois ela também publicou romances como Divã, que é um livro maravilhoso que se tornou filme, e também acho que só filme mesmo. Doidas e Tantas, e Santas e Felizes por Nada, que se tornaram best-sellers, e seus textos abordam situações da vida e do cotidiano numa linguagem simples, que mais parece uma conversa com o leitor. E em suas crônicas, Marta fala sobre diversas questões humanas que fazem parte da vida contemporânea de todos nós, como a solidão, a angústia, o medo, a coragem, a invisibilidade, a exposição, a alegria, a tristeza. E aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, tem vários livros dela e também tem muitas crônicas aí da Marta. Ela na verdade, ela também, semanalmente, ela posta as crônicas dela. As crônicas saem na 0 Hora, no Diário Catarinense, e ela posta essas crônicas também no Facebook dela, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Gente, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que eu gosto tanto. Espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês conhecessem um pouquinho mais desse gênero textual. Obrigada. A gente que agradece, né, Renata? Renata e Maria Tereza, que tanto contribuíram, né, vêm participando desde o primeiro evento, e aí hoje elas finalizaram aquilo que estava faltando mesmo, né? Eu acho que foi bem interessante o slide de vocês, os professores vão receber, é um material maravilhoso, né? Eu vou ter mais um encontro com os professores ainda, e a gente vai tirar as dúvidas e conversar com aquilo que eles pretendem, né? Porque, na verdade, o curso não veio para formar nenhum cronista, a gente trouxe a ideia da crônica, para conhecer um pouco sobre a crônica. Nós somos suspeitas a falar, Renata, Maria Tereza e eu, que somos cronistas, e a gente todo mundo já percebeu que a gente gosta muito desse gênero, né? Então, por isso que eu quis fazer esse curso e trazer vocês também para mostrar que tem mais gente, né? Mais mulheres e mais pessoas que gostam de escrever esse gênero. Então, agora as perguntas vão ficar abertas para vocês duas. Quem quiser fazer alguma pergunta. Os professores estão quietinhos, hoje está frio, está chovendo, né? E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Esses professores são tão quietinhos. Se bobear, a gente pergunta para eles.
Porque a gente quase não gosta de Boa. falar. Não, é que na verdade, Então, quando a gente está do lado de lá, a gente se torna aluno, e aluno não gosta muito de falar. Não conversa, não Eu sei bem como conversa. é isso. Ai, obrigada. Vera Regina, obrigada, Vera Regina. Obrigada, Vera. a Vera falou ali, parabéns aos palestrantes, certo? Mas aí, quem não quiser obrigada. falar, pode escrever, né, Vera? A Vera está cuidando do bebê ali. A Vera sempre participando também. Mas eu posso fazer uma pergunta para quem quiser responder? Pode. Eu queria saber como é que elas se sentiram, o que é que ficou das apresentações. Uma frase, um aspecto, um ponto. Me digam, por favor. Gostei disso, gostei daquilo. A Zenaide falou, muito bom, estão de parabéns, muito rica essa formação. Que bom que vocês estão gostando, gente. A gente quer isso, né? Claro que pode ter críticas também, né? Mas claro. A gente espera, pelo menos, que as pessoas gostem, que curtam o que a gente está fazendo aqui. Porque, na verdade, é um trabalho voluntário, né? As minhas convidadas e eu também, porque a gente gosta muito de professor, gosta muito de educação, né? Gosta muito do gênero crônica, por isso que a gente está aqui, né? E aí a gente espera perguntas de vocês. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, todo mundo aprendeu tudo. Os alunos de vocês também aprendem tudo com vocês. Ninguém. Obrigada, Cris. Pois é, ninguém tem dúvidas. Então, assim, Renata... Eu tenho uma curiosidade, então. Tem algum cronista por aqui? Alguém que já escreva. Que vai pelo caminho das crônicas, que gosta de escrever? Alguém... Não tem nenhum cronista. Porque eu me lembro que da outra vez tinha um senhor, um rapaz, que era da área da crônica também. Eu acho né? que hoje. Eu acho que elas vão ganhar um prêmio por silêncio, por isso que elas não estão perguntando nada. A partir daqui eles se animam, né, para começar a escrever também, né? É um gênero mais leve também, mais tranquilo de escrever. A coordenadora Liz, que fez faculdade contigo, fez especialização contigo, disse, realmente sempre muito bom trazer os nossos escritores clássicos e valorizar os nossos. As duas, de maneira muito calma, trouxeram para nós excelentes contribuições em torno desse gênero textual. A Cristi está falando a mesa intertextualidade entre Kafka e Machado de Assis. Muito bom. Eu acho que são experiências, né? Eu acho que eles vão falar mais comigo no próximo encontro, que a gente vai precisar conversar, né? E hoje eles estão considerando só que são ouvintes das palestrantes. Sabe, Cissa, eu, por exemplo, depois que elas conversarem com você, eu gostaria de saber do que elas expuseram, de como elas se sentiram, qual foi o ponto mais importante, porque aqui algumas escreveram, mas a maioria não. E é bom a gente saber, a gente ter um retorno, né, Renata, daquilo que a gente passou, abordou. Sim, na verdade, no final do curso tem uma avaliação que elas fazem, né, porque a Secretaria de Educação emite certificado e sempre quer saber, né, se foi bom, se o palestrante foi bom, se o curso foi bom, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Isso a gente recebe também, porque é sempre muito bom aprender, né, diz a Liz aqui. A gente está sempre aprendendo. Hoje eu aprendi um monte de coisa com vocês, né? Sempre aprendendo. Ficamos aqui 2 horas, mas algumas aprendizagens aconteceram, né? Essa é a ideia dos cursos de formação de professor. Fazer o professor relembrar da sua formação, muita coisa eles viram lá na faculdade, muitas coisas viram nas releituras que estão fazendo, né? Muitas coisas estão pensando para formar para os seus alunos também, né? Cada lista de presença tem uma questão sobre a avaliação da formação do dia, né? Parabéns para todos, vou começar a seguir a Renata, vai seguir também a nossa amiga Maria Tereza. Maria Tereza tem obras maravilhosas, né? Então, pode assistir também o programa da Renata, que ela sempre traz um escritor, né? Sim. A gente está sempre indicando, hoje eu vou te mandar mais algumas indicações, Renata, porque conheci umas pessoas maravilhosas aí. Nessas conversas, nas pesquisas sobre crônica, a gente encontra muita gente interessante, né? A Jennifer diz, não escrevo crônicas, mas é o meu gênero preferido para leitura.
amei as palestrantes, muito gostoso de ouvir elas falando, nem percebi o tempo passar. Que bom. Ah, que bom, isso é bom. Estamos com 34 pessoas. Isso é um bom termômetro, né? Quando a gente não vê o tempo passar, é porque está interessante. Saiu, né? Isso é um retorno. Um problema de internet, mas voltou. Eu acho que a gente está sempre aprendendo e vai continuar sempre aprendendo, né? Com certeza. 30 anos de magistério, me aposentando, e agora que eu vou continuar a aprender. Agora que eu vou continuar, agora que eu vou começar a aprender. Né? Coisa boa, né? É isso aí. A gente está sempre aprendendo. A Rosilane diz, ouvindo Olha! Hoje deu até vontade de escrever crônicas, não é muito fácil. Então já ganhei a noite, então. Diz o Pablo Neruda, ele diz que para escrever a gente começa com a letra maiúscula, né? E termina com ponto final. E termina com ponto final, né? Tem uma vírgula no meio. Simples. Com ponto final, bem simples. Posso deixar uma mensagem aqui, uma ideia? Claro, Maria Tereza. Não é uma sugestão, não é um conselho, não é nada, mas é só uma ideia. Escreva. O que vier na sua cabeça, escreva. Do jeito que vier. Ah, você diz assim, mas não é muito bom, tenho vergonha. É bom sim, porque é seu. E tem valor porque é seu. Escreva do jeito que vier. Depois relê, vê se está bom, aprimora ou não aprimora. Pode mandar para alguém. Pede para alguém dar uma lidinha, uma amiga que não, né, que não venha com muitas críticas. Para não desanimar. Mas, assim, deixa a caneta correr no papel, o lápis correr no papel, ou deixa o dedo dedilhar no computador do jeito que vier. Do jeito que vier. Com erro, sem erro, não importa. Depois relê. E aí vai aprimorando. E sai. Que bonitinha. Oh. Que amor. Thank you. In English. Who is talking in English? Who is writing in English? A Bruna fala, parabéns, foram excelentes, adoro crônicas, mas também não escrevo, né? E a professora de inglês ali, né? A Lizzie. É que a gente estudou juntas, né? É. Não é? It's a pleasure to see you after a long time. A big her fala, thank you. Ai, que a Renata, so nice. de aula de inglês, né? A gente estudou juntas, fez pós-graduação juntas. Que legal. Também, adorei te rever por aqui. Muito bom. Quando a Renata começou a falar sobre os gêneros literários, né, jornalísticos, eu comecei escrevendo jornais, na verdade, né? Eu comecei escrevendo para o jornal Diocese em Foco, na época Tubarão era a Diocese em Tubarão, e eu do movimento Pastoral da Juventude, movimento do grupo de jovens, né? A gente ia nos eventos, depois a gente sentava e escrevia um texto para o jornal. Né? Então, na verdade, eu comecei como jornalista, né? Relatando fatos reais do cotidiano que aconteceu na igreja, né? Igreja Católica. E isso tudo me deu uma formação muito boa, né? A gente tem que começar um dia, né? Eu comecei com uns 8 anos escrevendo, né? Ô, Cissa, não sei se acho que tem 10 minutinhos, sim. Tem um pedacinho da crônica do Drummond, que eu acho que é um tchau aqui, que se eu puder ler o finalzinho, é tão linda. Posso, para a gente finalizar? Dá tempo? Por favor, sim. Tá, eu vou acionar aqui. Não vou lê-la porque não vai caber, não vai dar, mas vamos lá. Manda para nós, a gente... Isso, depois eu mando... Tá. E ele diz o seguinte, então, gente, vou começar do meio, tá? Senão vai ficar muita coisa. Ele diz, crônica tem essa vantagem, não obriga ao paletó e gravata do editorialista, forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. Não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Se bem que existem o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc. Mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários precisos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. Claro
que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende ou não compreendo cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é um território livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que o seu prazo de atuação é limitado, minutos no café da manhã ou à espera do coletivo. Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro, estiado no tempo de Epitácio Pessoa, algum de vocês já teria nascido nos anos antes de Cristo, de 1920? Duvido. Não foi penosa e valeu-lhe algumas doçuras, uma delas ter aliviado a amargura de mãe que perdera a filha jovem. Em compensação, alguns anônimos e inanimados o desencaram como a lhe dizerem: é para você não ficar metido a besta, julgando que seus comentários passarão a história. Ele sabe que não passarão. E daí? Melhor aceitar as louvações e esquecer as descalçadeiras. Deixa eu ver, botar um pouquinho mais para frente para não pegar. Foi o que esse outrora rapaz, está falando dele, né, fez ou tentou fazer em mais de 6 décadas. Em certo período, consagrou com mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo. Porém, jamais deixou de ser homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias, como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer estético. A charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista eram para ele e são motivos de alegria profissional. As 2 grandes casas do jornalismo brasileiro, ele se orgulha de ter pertencido: o extinto Correio da Manhã, de valente memória, e o Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da imprensa no mundo. 15 anos de atividade no primeiro e mais 15 atuais no segundo alimentarão as melhores lembranças do velho jornalista. E é por admitir essa noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita sobre outras modalidades, pois escrever é sua doença vital. Já agora, sem periodicidade e com suave preguiça, ceda espaço aos mais novos e vá cultivar o seu jardim pelo mesmo imaginário. Aos leitores, gratidão em palavra, essa palavra tudo. Ai, gente, demais, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Cadê vocês? Meu Deus, tá aqui. Ele é demais, né? Tem uma pedagoga que escreveu aqui um texto, né? Achei bem legal, né? A Fabiana. Adorei, confesso que sempre trabalhei poemas com os meus alunos, de primeiro ao quinto, mas quando comecei a fazer essa formação, percebi também que a crônica é tão gostoso de ler também, escrever, vai além dos horizontes, muito bacana. Tá, gente? Que bom. Estou preparando um material para os professores, né, de poemas e crônicas e memórias literárias que me foi pedido. E eles vão receber esse material logo em seguida, porque eles vão participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa, vão ter que fazer um relatório no final, vamos ter que escrever, né, um relatório de atividades que fizeram com os alunos. Para essa atividade do nosso curso, eles vão ler as minhas crônicas e vão escrever uma crônica sobre o que eles leram ou sobre o curso, depois a gente pode conversar melhor, porque é a contrapartida deles, né? Eles vão fazer para receber o certificado. E a gente, então, agradece a presença de vocês, né? Eu vou passar para a coordenação também para fazer a despedida. A Renata e a Maria Tereza, a gente continua conversando, né? A gente agradece muito o tempo disponível de vocês, que é muito precioso, eu sei disso, né? Mas foi bastante gratificante esse trabalho que vocês fizeram hoje aqui para nós, muita aprendizagem, né? O voluntariado de vocês. E também me coloco à disposição de vocês, quando precisar de mim, né? Pelos meus poucos conhecimentos, se eu puder ajudar, eu com certeza ajudarei, tá? Um abraço, então, boa noite para vocês, deixo com a coordenação para encerrar. Então, agradecendo, né, novamente a presença da Renata e da Maria Tereza, obrigada por essa noite. Como as colegas já colocaram ali, né, no chat ali, foi muito rico, foi muito gratificante, foi de muita aprendizagem, né?
a análise das crônicas que a Maria Tereza fez, nós viajamos juntos, né? Eu ia viajando, ela lê de uma forma tão suave, né? Tão gostosa de ouvir. Eu acho que tem que fazer uns testes, algumas coisas assim, Maria Tereza, mandar uns áudios para gente, porque muito bom mesmo. Renata, muito obrigada também, né, por todo o conhecimento que trouxeste para nós, né, escritores, cronistas que nós sabemos, às vezes conhecemos uma ou duas. A crônica que tu falaste ali do bonde, eu conheci faz pouco tempo, eu não a conhecia, quando eu ali também achei ela... Eu ria também lendo, eu achei o máximo porque tu ia lendo e rindo, né? E um texto que nós já conhecemos e nós ainda conseguimos ler e rir novamente é porque ele realmente é muito bom, né? Verdade. Então, obrigada novamente por vocês estarem conosco, vocês estão conosco desde o começo, né? Desde o início, estiveram conosco. Se puderem também participar semana que vem também, não, semana que vem não, na próximo encontro, que é daqui 15 dias, né? Estaremos aqui também para o encerramento. Muito obrigada, agradeço, né, em nome da Prefeitura de Criciúma, né, da Secretaria Municipal de Educação, pela disponibilidade de vocês, e até o próximo encontro. Boa noite, Até. muito obrigada, um abraço em todas. Boa noite. Foi Obrigada, muito prazeroso. gente. Beijo, Renata. Ô, Cissa, beijo, passa Cissa. meu contato para a Lisiane. Passo sim. Tá. Beijo.